Para fazer esse colar, a gente vai usar aqui 80 centímetros de fio de couro bem fininho, ou você pode usar um fio da sua preferência, o que você tiver disponível. Aproximadamente um bloquinho de cerâmica plástica, mas eu fiz uma mistura aqui de cinza e preto na proporção de 1 para 1, tá? Como sempre, a gente não vai usar toda essa massa, vai acabar sobrando, então você pode fazer a metade, tá? Da quantidade que eu usei aqui. Um pouquinho de purpurina, na verdade não é uma purpurina, é uma sombra para olhos, um pigmento aqui corporal. Esse aqui tá na cor meio grafite, que é o tom que eu quero, e um pouquinho de prata, porque eu quero misturar dentro desse copinho aqui, ó, de café, para criar uma cor diferente aqui desse pigmento, tá bom? Vou deixar aqui do ladinho. E para começar, eu tenho que tirar já um pedacinho de massa que eu sei que eu vou precisar para fazer o fecho do nosso colar. Como o fio é bem fininho, eu vou acabar tirando aqui, ó, um pedacinho pequeno, tá bom? Pra deixar aqui reservado do lado, senão eu acabo fazendo e esqueço que eu tenho que fazer também o nosso fechinho depois do acabamento da nossa peça. Aqui eu vou separar já um pedacinho de massa, porque a minha intenção é fazer, minha massa tá bem molinha, aqui tá bem macia, é fazer peças que vão se sobrepor. Então, eu vou fazer uma mais fina, uma mais grossa e uma mais fininha aqui ainda. Olha só, já tô vendo que sobrou quase a metade aqui da massa que eu separei, tá? Então, que eu misturei. Então, você pode fazer uma quantidade menor tranquilamente que você vai conseguir fazer. Como eu sei que esse daqui é do fechinho, eu já vou começar a preparar aqui. Deixa aqui das minhas pecinhas aqui do lado. E esse aqui eu vou separar em mais duas partezinhas, uma conexão e também quero fazer o fecho de enroscar, tá? Então, eu vou fazer aqui uma bolinha, vou até pegar aqui minha chapinha acrílica, que ela ajuda bastante. Aqui com a minha chapinha acrílica, eu vou dar uma forma aqui pra minha conexão. Quero fazer ela meio irregular, como se ela fosse uma pedrinha facetada, porque também os pendentes do nosso colar não vão ser muito regulares, então eu quero fazer uma coisa diferente. Deixa ela aqui do ladinho. Vou colocar aqui em cima de uma folhinha de papel para ficar mais fácil para depois levar pro forno. Papel manteiga, tá, gente? Papel de seda, papel manteiga. E com essa daqui, eu quero fazer o meu fecho. Como a gente sempre faz aquele fechinho de enroscar, eu vou fazer uma peça semelhante. Então, eu sempre faço uma base aqui na mesa, aqui no azulejo. E a partir dela, eu faço um T. Quando a massa tá bem molinha, como está essa minha aqui hoje, você pode, se quiser deixar ela mais firme, você pode colocar ela entre duas folhas de papel, sulfite, papel manteiga, e deixar por um tempo, aí algumas horas, ou de um dia pro outro, pra ela ficar mais firme, tá? Pra você trabalhar. Aí eu vou puxando aqui pra criar mais ou menos um T. Tá? Deitadinho aqui, você pode fazer no formato que você quiser, mas a intenção é que ele enrosque depois no elo do fio que nós vamos fazer, tá bom? Bem simples, tá, gente? Cuide dos detalhes pra ficar bem bonitinho, mas sempre pensando assim, é uma peça artesanal, gente. Se a gente quiser chegar muito, muito naquela coisa da perfeição, assim, quase industrial, de padrão, de peça feita aí em série, acho que acaba perdendo um pouco dessa coisa do charme de ser artesanal. Então, eu tenho cuidado nos acabamentos, mas sempre com esse ponto de vista aí, a gente tem que ter essa linha, né, de comparação aí, pra não chegar também aí se cobrar desesperadamente a querer fazer uma peça com padrão industrializado, porque não é o que a gente sempre vai conseguir e também não acredito que seja o objetivo. Alguns detalhes são importantes, sim. Por exemplo, evitar que a sua peça tenha bolhas. Às vezes acontece de surgir uma pequena rachadura no processo de cura, porque a peça já é um pouco mais grossa, pode ter acumulado um pouquinho de ar durante o processo de cura, né? E esse ar, ele tende a querer escapar de alguma forma e acaba criando aí pequenas fissuras na peça. Mas esse aí tem até formas de você conseguir resolver fazendo um processo de criar uma massa na mesma cor, bem molinha, tá? Com gel, né? Que é a cerâmica plástica líquida, ou mesmo com a vaselina líquida, para você criar uma pastinha com a mesma cor, fazer
como se fosse um rejunte ali naquela pequena fissura e levar novamente a sua peça ao forno, tá? Mas nem sempre é necessário. Algumas pequenas rachaduras que aparecem no processo de cura, elas acabam que, logo depois do resfriamento da peça, a peça acaba se contraindo, fechando e ela acaba sumindo, tá bom? Então aqui tá o nosso fecho, aqui tá a peça que eu vou fazer como conexão, que eu já vou explicar depois pra vocês na montagem como que é essa conexão. É apenas uma bolinha aqui, ó, meio tortinha, porque eu quis que ela tomasse mais ou menos uma forma aqui de batido, tá? Que a gente vai fazer também na nossa peça. Lembrando que essa peça que está aqui também vai passar por uma pigmentação. Então, eu vou deixar ela aqui do ladinho, já a gente vai, assim que as outras peças estiverem prontas, a gente vai passar para elas. Agora, a gente vai passar aqui para aquele processo básico, que é fazer círculos, né? Então, eu vou fazer primeiro um caninho, pego aqui a pontinha, faço um buraquinho do outro lado, coloco essa massinha aqui na ponta e junto. Disformes, tá, gente? Nada assim muito retinho, muito perfeitinho. Um círculo um pouquinho maior, faço o mesmo processo aqui na ponta, abro um buraquinho, afino o outro lado, coloco aqui dentro para embutir, para garantir que essa união vai ficar bem legal. A única coisa que a gente quer aqui mais próxima nessas peças é que elas tenham um formato meio que circular. E aqui é maior. Se você não tiver aí uma chapinha de acrílico para te ajudar, uma chapinha de vidro, pode usar aí o material que você tiver mesmo, a mão mesmo para enrolar. Faz aqui um furinho de um lado. E prende. Aí, vou pegar mais um pedacinho aqui de papel para colocar, porque eu quero achatar essas minhas formas agora. Levanto ela aqui com a lâmina, coloco no meio do meu papel e achato. Como elas vão ficar sobrepostas, dá pra achatar bastante, tá, gente? Não precisa deixar ela meio gordinha, não. É porque ela fique mesmo uma sobrepondo a outra e que fique bonitinho daí o efeito. Tiro o papel devagarinho. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Como essa massa tá bem molinha, bem delicada, eu não vou deixar que isso atrapalhe o meu trabalho. Então, eu vou colocar aqui mais uma folhinha de papel manteiga. Eu sempre deixo esses papéis aqui cortados para facilitar aí o processo, tá? Você compra ele em rolos grandes, assim, em pedaços grandes, né? De 1 metro, mais ou menos, nas papelarias. E aí, você chega em casa e recorta. Eu recorto aqui mais ou menos no tamanho de um papel A4, um pouquinho menor. Talvez a metade de um papel A4. Aí viro, ó, e puxo, tá bom? Pra ficar aqui, ó, bem bonitinha, bem retinha. Já tá vendo que não tá uma coisinha redonda, né? Porque a gente quer uma peça diferentona, pra variar. Coloco aqui mais um pedacinho de massa da nossa segunda peça. Fecho o meu papelzinho, achato bem. Quanto mais branquinho assim, ó, mais você vê que tá mais transparente aqui, quer dizer que mais retinha vai estar a nossa peça, tá? Achato bem, porque eu já disse que elas vão se sobrepor depois. Tiro aqui e viro aqui. Por que eu não posso tirar a massa do papel? Porque ela vai rasgar, não vai ficar bonita, tá, gente? Então, ó, cuide bem desses detalhes aí. E, ó, onde o papel tinha um pouquinho de amassadinho, ele transfere isso para a massa. Então, a gente volta aqui com a chapinha. Dá mais uma alisadinha pra ficar tudo bonitinho. Se não quiser também, não tem problema, tá? Pra deixar uma coisa mais orgânica. E a nossa terceira aqui, que é pequenininha. E também fazendo isso, automaticamente o papel já vai removendo um pouco do excesso de oleosidade da minha massa. Então, ela vai começando a ficar melhor pra trabalhar. Com as massas muito moles, então, é só você deixar desse jeito aqui, ó, a sua massa dentro de um papelzinho, que ela vai remover, esse papel vai remover o excesso de oleosidade da sua massa. Remove com um jeitinho aqui. Já aproveito para reparar aqui qualquer marquinha do papel e passo aqui pro meu papel. Delicadamente. Pontinho.
E a gente não joga fora, tá? Esses papeizinhos aqui, eles sempre são úteis pra alguma coisa. Eu sempre tenho algum aqui em cima da minha bancada, então eu vou guardando esses usados mesmo. A gente pode depois, talvez, levar uma peça pro forno, alguma coisa assim. Eu uso bastante o bicarbonato no processo de cura. Então, papel eu levo às vezes quando é uma peça que tem furinhos, como essa daqui, por exemplo, que se a gente for levantar com a mão e levar pro forno, ela pode se entortar. Então, isso aqui ajuda a deixar a peça nivelada, tá? Agora que ela já tá aqui toda prontinha, toda desenhada, eu vou fazer uma mistura de pigmentação, usando aqui um pouquinho de purpurina na cor prata. Você também pode comprar lá no site da PV Clay, tem o pigmento, gente, da PV Clay em várias cores, tá? Tem prata, tem cobre, tem dourado, né, que é o ouro rico, ouro velho, tem várias cores bem legais lá pra você. E aqui eu tô misturando um pouquinho de preto. Se você não quiser usar a pigmentação e quiser uma cor assim, mais pra esse chumbo, você pode usar também o preto e o prata direto, assim, em uma quantidade um pouquinho maior de preto, tá? Então agora eu vou aplicar aqui delicadamente sobre a minha massinha essa pigmentação. Lembrando que pigmentos com mica são os melhores pigmentos para cerâmica plástica, porque eles são pigmentos com base em mineral, tá, gente? A mica é uma pedra, uma rocha encontrada na natureza, e ela tem essa característica de ter um brilho muito acentuado, então ela é bem utilizada para fazer várias coisas aí, inclusive na cosmética e tudo mais. Agora eu quero pegar um mais macio para poder fixar, porque eu não quero passar um pincel ali que seja duro para marcar a minha peça. Faço isso de um lado, vou fazer do outro também. Dentro. Se você não quiser fazer muita bagunça na sua mesa, aqui na sua bancada, no seu azulejo, você pode usar uma bandeja para fazer isso, um prato, alguma coisa, e fazer essa pigmentação dentro. Depois só leva para uma pia, lava e tá tudo bem. Agora eu vou virar ela aqui em outro papel. Ela não vai mais grudar no papel de baixo por causa da pigmentação. Deixa ela bem lisa, tá? E vou tirar aqui. Vocês vão ver que já vai sair bastante oleosidade aqui no papel. Olha só. Por isso que eu trabalhei bastante com o papel nesse tutorial aqui, para remover bastante essa oleosidade, porque ela tava bem acentuada mesmo aqui na minha massa. Aplico aqui mais um pouco do outro lado. E a gente já vai fazer também nos fechos. Aí com o pincel a gente faz esse processo aqui delicado. E olha como que ela já fica lisinha sobre o meu papel manteiga. Ela já nem quer mais fixar ali, tá vendo? Porque depois que a gente aplica a pigmentação em pó assim, ela fica bem lisa, a massa. E é uma terapia, gente, fazer isso. Ai, como é gostoso trabalhar com esse material. Cerâmica plástica é uma maravilha. Prontinho. Já fiz com as peças, agora eu vou fazer com os fechos. Já vou virar aqui, ó. Ele já removeu um pouquinho da oleosidade. Com ele já vou direto aqui mesmo no pincel. E é bem legal que quando fica marquinhas assim de dedo, alguma coisa que você quer tirar, depois que passa o pigmento, fica super fácil fazer isso, tá? A gente segura a peça e a massa já não fica mais grudando na mão, porque ela estava mole. Aí com o dedinho a gente passa assim, sai bem fácil qualquer marquinha de digital, porque o pigmento ele escorrega facilmente aqui, né, sobre a massa. E esse aqui, que é a bolinha, eu jogo ela aqui dentro, trago aqui pra fora. E agora no fecho a gente tem duas coisas importantes para fazer. Primeiro é fazer o furinho onde vai passar o nosso cordão. Se você não tiver uma micro retífica ou um equipamento para furar depois, você fura antes agora. Você vai pegar um palito e vai fazer um furinho aqui da mesma espessura do seu fiozinho, porque esse fiozinho ele vai entrar ali e vai ser colado, tá bom? Ele cola super bem na cerâmica plástica depois de curada. Se você tiver um equipamento como eu uso, por exemplo, uma micro retífica dessa aqui da Wonder, ó, eu uso ela para fazer furinhos bem pequenininhos, coisas mais rapidinhas, delicadas, tá? Porque ela tem uma potência muito baixa, mas ela vai ser boa para fazer esse furinho, então eu vou fazer depois, nela e também aqui no meu passante, que é a minha conexão. Vou até deixar essa conexão aqui um pouquinho mais compridinha, porque agora tá mais fácil para manipular. Então a gente pode fazer assim. Antes, com a massa muito mole,
fica mais complicado, mas agora olha como que fica fácil pra fazer. Aí, se eu quiser, eu posso dar umas achatadas aqui assim, ó, deixar diferente, né? E agora, eu quero dar o efeito de metal batido aqui na minha peça. Então, eu vou usar aqui o cabo de um pincel e vou bater todinha a minha pecinha aqui. A gente já fez um efeito assim, de cobre batido, num outro projeto de um colar, que a gente tem um tutorial no YouTube. E aqui a gente vai fazer agora com essa outra cor aqui, que é mais ou menos um chumbo. Faço de um lado, faço no outro. Essa parte de dentro aqui fica bem legal fazer, porque ela dá um efeito mais bacana ainda. Nas beiradas, aqui fora. Você pode usar a pigmentação na cor que você quiser, lembrando de usar um fundinho aí que tenha uma leve combinação com essa cor da pigmentação que você pretende aplicar. Tem aquelas massinhas que às vezes a gente faz umas misturas e não gosta muito, são opções perfeitas para fazer esse tipo de trabalho, tá, gente? Nesse aqui eu vou fazer só aqui no meio, ó. Porque essa peça vai ficar no meio dessas duas, então essa aqui eu vou deixar com efeito liso e essas duas com efeito batido. Aqui no fecho eu vou fazer bem de leve, para ele ter uma conversa com a nossa peça. Viro. Peça rapidinha, fácil de fazer, tá, gente? Lembrando que no final desse vídeo eu vou falar pra vocês qual que é o custo pra fazer uma peça dessa, principalmente para aquelas pessoas que querem fazer pra vender, pra ter uma renda, tá? Uma renda adicional aí, ou quem sabe trabalhar, viver da cerâmica plástica para ter ideia de projetos e de quanto custa essas peças para você poder fazer para vender e calcular aí o seu preço sobre a venda dessas peças, tá? É mais ou menos o Faça e Venda da Paty, tá bom? Em cerâmica plástica, ó. Agora, eu vou aproveitar para fazer só o furinho aqui do meu engate, aqui da minha conexão, porque com a micro retífica, aquela fininha ali que eu trabalho, às vezes a broca dela não alcança muito, então eu vou me adiantar aqui, ó, para resolver esse probleminha. Deixar já esse furinho pronto. Eu gosto de fazer de um lado e do outro, porque se sobra massa pra cima aqui, eu consigo já resolver com o próprio palito. Dou uma ajustadinha aqui, só nos furinhos, e vou levar ela pro forno já com o palito aqui dentro, ó, pra não ter probleminha nenhum de esse furinho fechar ali dentro e tal. É difícil, tá, gente? Normalmente a massa se comporta firmemente lá dentro do forno. Agora, eu vou levar essas peças aqui pra cura a 130 graus por no mínimo 30 minutos e volto pra fazer o acabamento. Bom, nossas pecinhas aqui já saíram do forno, olha só, sai facilmente aqui do nosso papel, tá? Nosso acabamento, tudo mais. E agora, a gente vai passar ela rapidinho aqui numa bacia com água para remover o excesso do bicarbonato e possivelmente vai sair também um pouquinho do pigmento, tá, gente? Que é normal, tá? É bom que a gente já tirou o excesso dessa forma. É importante que a gente coloque um pouquinho de detergente líquido nessa água, tá? Detergente neutro, de pia, de lavar louça mesmo, porque ele ajuda a desengordurar a peça. E por que que isso é importante? Porque agora eu quero passar uma selagem, um verniz nas minhas peças, tá? E esse verniz, ele vai proteger esse pigmento para ele não sair na roupa da pessoa que vai usar, por exemplo. Gente, olha, eu fiz também aqui. Depois que foi ao forno, eu acabei fazendo essa pecinha, é mais um caninho, tá? Também tá tudo batidinho, e eu coloquei aqui na pontinha, ó, o ilhós, porque eu quero fazer um acabamento em cima das peças. Eu acabei esquecendo de fazer antes, mas é bem simples de fazer. É mais ou menos como esse daqui que a gente vai usar como uma conexão, mas ele tem aqui, ó, na pontinha o ilhós, tá? Eu precisei fazer porque ele vai ficar na parte de cima da nossa peça. Agora a gente seca aqui as pecinhas com um paninho de algodão. Os que foram, que tem furinho, eu gosto de passar o cotonete assim, também. Porque não pode ter cola. Tudo que tiver, que a gente for usar cola, ele tende a ficar esbranquiçado, tá bom? Então, é bom se tiver contato com a água, né? Então, é bom a gente manter esse cuidado.
Agora aqui, em cima de um pedaço de papel, eu quero fazer a aplicação da selagem das minhas peças. A selagem eu vou fazer com esse verniz aqui. Na verdade, ele não é um verniz, ele é uma tinta para vidro porcelana, tá? Vidro e porcelana. Ele é o Vitro 150 da Acrylex, mas ele precisa ir ao forno para cura novamente junto com as peças. Mistura um pouquinho, eu tenho uma agulha aqui que eu fiz só para misturar esses materiais aqui assim. A gente vai aplicar e vai esperar ele secar para depois levar para o forno para fazer o processo de cura. Eu vou usar um pincel bem macio para fazer essa aplicação, você pode usar o pincel da sua preferência. Já coloquei aqui, ó, as minhas pontas nesse palitinho para facilitar. A gente aplica de um lado primeiro em todas as peças, vira e depois aplica do outro lado. Uma camada bem fina, e isso aqui eu vou fazer em todas as peças. Depois que elas secarem, a gente leva novamente ao forno por mais uns 20 minutos, mais ou menos, tá? 130 graus. Assim que as nossas peças aqui secarem, é bom deixar sempre apoiada para não grudar, para não melar embaixo, tá? Assim que elas secarem, então vão pro forno, vai fazer a cura novamente desse verniz e depois a gente vai fazer o acabamento. Bom, gente, tá aqui as nossas pecinhas saídas do forno, já fiz a cura da massinha, depois eu passei o nosso Vitro 150, que é aquele verniz para porcelana, na verdade é uma tinta para porcelana, né? Fiz novamente a selagem no forno e agora sim, ó, ainda tem um pouquinho de bicarbonato porque sempre acaba dando uma sujeirinha. Lavo de novo aqui, ó, num potinho com água, tá? Porque ele fica à prova d'água também, tá? Esse Vitro 150 ele é lavável, então ele não vai soltar, ó, nem pigmento, tá? E nem o verniz vai sair, tá? Nem é uma tinta, né? Como eu falei, é uma tinta para porcelana, só que essa aqui é incolor. Ele também não vai sair, porque depois que ele é curado no forno, tá? Ele fica bem firme, tá? Bem aderido no material da cerâmica plástica. Lavei, tirei aqui o restinho de pó de bicarbonato que tinha. Vou secar aqui numa toalhinha pra gente fazer a montagem aqui do nosso colar. E é muito legal porque dessa forma não sai, gente, ó, a pigmentação que a gente aplicou, ela não vai sair, então a peça vai ficar linda, não vai sair na roupa da pessoa que for usar, não vai sair na pele, tá? Vai ficar um acabamento muito legal. Aqui eu vou separar o que são as peças do nosso fecho e aqui as peças do colar. Vou fazer a montagem que eu me programei aqui, que eu pensei em fazer pra ele. Vão ser peças aqui, ó, umas sobre as outras. Aí eu tenho o meu fio, o meu cordão aqui de couro, bem fininho, tá? Esse cordãozinho aqui é bem fininho. Eu vou passar por dentro aqui da minha peça. E vou fazer esse nozinho aqui. Lembrando de fazer as pontinhas aqui bem juntinhas pra ficar bem bonitinho. Prendo aqui, ó, tá preso. Ele vai ficar dançando aqui, tá? Quanto mais você apertar, mais preso vai ficar. Se você deixar mais solto, as peças vão ficar dançando. Aqui, em uma das peças, eu coloquei a marquinha escondidinha, tá? Mas eu tenho a marquinha também aqui, ó, no meu fecho, tá bom? Então, agora, lembra que eu falei que eu fiz uma pecinha? Depois que as peças já estavam ali na cura, eu fiz mais uma pecinha, eu fiz essa pecinha aqui, ó, pra dar esse acabamento bonitinho aqui na parte de cima, tá? É a mesma forma que nós fizemos essa. Eu coloquei no furinho, eu coloquei o ilhós, esse ilhós prateado, para dar esse efeito de acabamento bonitinho, tá bom? Agora aqui, nós vamos deixar a peça de frente, porque eu tenho que ver aqui qual que é o lado do cordão que eu quero colocar o fecho. E nós vamos fazer de um lado um ganchinho, que nós vamos usar a nossa conexão aqui, e do outro nós vamos colocar a peça de enroscar. Então, pro ganchinho, eu passo aqui a minha conexão, e volto com ela aqui dentro. Esse fio mais comprido aqui eu puxo até chegar no ponto que eu acho que vai enroscar bem aqui o meu fecho e não vai cair, tá? Então, eu acho que dá até pra puxar um pouquinho mais. Opa, menos, assim.
para que ele passe bem e fique preso aqui, tá ok? Então, eu sei que aqui eu já vou poder fazer a colagem. Aí, eu entro aqui com a minha colinha Tec Bond de artesanato, eu uso sempre a número 1. Vou fazer um pinguinho aqui de cola no meu palito e colocar aqui na junção do fio de couro com a cerâmica plástica, com a minha conexão. Do mesmo jeito do outro lado, e eu uso sempre esse palito aqui pra me ajudar, porque assim eu tenho certeza de que a cola vai chegar ali onde eu quero, né? Que ela não vai escorregar aqui na minha massinha, tá? Deixa secando. Agora eu vou fazer o furinho aqui com a minha micro retífica. Agora eu vou fazer o furinho aqui na minha pecinha com a minha micro retífica para poder fazer a colagem da ponta do nosso fecho. Agora é outro procedimento, eu coloco aqui ó, um pinguinho de cola no palito, coloco essa cola dentro aqui do orifício aqui do meu fecho, né, do gancho do meu fecho. Pego com a minha pinça para posicionar bem. Seguro aqui. E prontinho. Só para finalizar agora, eu vou dar um nozinho aqui. Assim, com esse nozinho, essa peça, ela não vai ficar subindo, tá, gente? Se você não quiser fazer, também não tem problema. Deixa aqui. Passo o nosso fecho e o nosso colar metalizado aqui, na cor chumbo, está prontinho. Essa aqui é mais uma peça que eu espero que vocês tenham gostado aqui do tutorial, tá ok? Vou deixar também aqui na descrição do vídeo para vocês o custo dessa peça, o quanto foi gasto de material para fazer uma peça como essa, tá? Para você, especialmente para você que quer fazer acessórios em cerâmica plástica para vender, para ter uma renda a mais. Para você que quer presentear também, é importante saber quanto que você vai precisar de material e quais são exatamente esses materiais. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.